Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, em primeiro lugar, renovar a minha felicidade em estar mais uma vez presidido por Vossa Excelência, ministro Moura Ribeiro, e também a felicidade de estar em tão boa companhia nessa mesa, com os professores Juliano e Nelson Ezeric. Queria agradecer também a hospitalidade dessa casa, as pessoas dos ministros Og Fernandes e Humberto Martins, a coordenadoria intelectual desse evento, ministros Luiz Felipe Salomão e Paulo Sanseverino, a Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do professor Márcio Guimarães, e a Universidade de St. Gallen, na pessoa do Herr Professor Peter Zester. A sorte da arbitragem sempre esteve vinculada à forma como o judiciário a enxergasse. Isso sempre foi algo que significava uma realidade. E nós estamos, esse ano, comemorando 2 aniversários da arbitragem. 20 anos da lei da arbitragem e 15 anos da declaração de constitucionalidade da lei de arbitragem. E é interessante que a arbitragem começou um pouco, sob uma forma, um pouco jabuticaba brasileira. Uma lei extremamente bem feita, está aqui um dos autores dela, o professor Pedro Batista Martins, mas quem então se lança a apontá-la como inconstitucional? A Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tive a satisfação, no segundo semestre do ano passado, num evento como esse, de ouvir do então presidente da Ordem dos Advogados um mea-culpa profundo, dizendo que foi um mau passo da Ordem aquela tentativa de buscar declarar a lei lá atrás inconstitucional. Então a lei de arbitragem nasceu assim como que um parto a fórceps, né? Porque por 5 anos pairou na comunidade jurídica brasileira uma dúvida sobre se ela iria prevalecer diante de uma cláusula constitucional que se imputava, que a declarava inconstitucional, e acabou por prevalecer, e há que se registrar a bravura do SEBAR, aqui representado pela sua presidente, Flávia Bittar, nesse período, uma das entidades que mais lutou pela declaração da constitucionalidade e pela qualidade da arbitragem que estamos hoje vivenciando. Mas se foi o Supremo que, na verdade, realizou esse parto, quem cuidou da educação, quem cuidou da emancipação da arbitragem nesse período, sem dúvida nenhuma, foi o Superior Tribunal de Justiça. Isso foi tão bem feito que hoje a arbitragem no Brasil é estudada no mundo inteiro como um caso raríssimo de sucesso. Nesses 20 anos, o Brasil, vamos falar em 15 anos, né? Vamos tirar os 5 de disputa de constitucionalidade. Nesses 15 anos, o Brasil se transformou o 3º país em número de arbitragens perante a Corte do Comércio Internacional e também em termos de valores em disputa. Passamos também por um processo de revisão da lei, e faço aqui registrar a presença da doutora Silvia Paschkowski, colega nossa na comissão, uma comissão que foi presidida de uma forma extraordinária pelo ministro Luiz Felipe Salomão, uma comissão que soube preservar aquilo que a lei anterior havia feito e procurar apenas trazer as experiências importantes de melhora passíveis de serem feitas pela forma legislativa. Não se conseguiu tudo, mas quase tudo. E o transcurso do projeto de lei pelo Congresso quase que não tem similares, porque foi pouquíssimo alterado do seu início até o seu fim. O fato é que a arbitragem é uma realidade e nos cabe aqui hoje falar sobre provas na arbitragem. A lei adotou uma teoria monista, nós tratamos de forma idêntica a arbitragem nacional, assim como a internacional, e uma coisa é clara: não se aplica o CPC na arbitragem, a não ser, evidentemente,
que as partes façam convenção em tal sentido. Mas os princípios processuais que regem a atividade, porque a arbitragem é processo também, esses são aplicáveis, ministro Paulo Moura. A lei chega a fazer referência, no parágrafo 2º do artigo 21, a alguns deles, mas de uma forma exemplificativa. Fala da igualdade das partes, fala da imparcialidade do árbitro e também do livre convencimento, mas outros princípios relevantes, importantes, como o do devido processo legal, da inadmissibilidade de provas ilícitas, da iniciativa das partes, da oralidade, da economia processual, da tipicidade dos meios de prova e da comunhão das provas, são também aplicados à arbitragem diuturnamente. Nós estamos falando de uma relação processual que é marcada pelo princípio dispositivo, ou seja, é a liberdade de contratar o procedimento, é a liberdade de ajustar o procedimento no compromisso, no termo de arbitragem ou no curso do processo arbitral, que permite às partes construir um procedimento próprio para o caso que estiver em discussão. E a lei tomou o cuidado ainda de cometer aos árbitros, no silêncio do contrato, a possibilidade de regular o procedimento. No vazio da convenção, são os árbitros que organizam o procedimento da forma mais adequada para a espécie de caso que está sendo discutida. Uma das coisas que a doutrina tem deixado claro é o seguinte: se estamos falando em princípio dispositivo, se estamos falando em liberdade de contratar, se estamos falando de direitos passíveis de disposição, as partes também podem contratar limitação aos meios de prova no procedimento. As partes podem ajustar, por exemplo, que numa determinada arbitragem só se fará prova documental, ou se fará documental e oral, mas não pericial, porque tudo está dentro de um regime de direitos dispositivos. Vejam que o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor na próxima semana, adota um pouco dessa concepção, permitindo às partes que façam negócios jurídicos processuais. Eu não sei se eles de fato funcionarão como se espera. Primeiro, não sei se a estrutura do judiciário está preparada materialmente, se os computadores poderão administrar um procedimento feito especificamente para um caso. Não sei se essa realidade se apresenta, mas vejo uma questão tática muito complicada. É que, se eu orientar o meu cliente a contratar um procedimento, essa violação do procedimento não me permite mais ir ao STJ, porque estaríamos violando regra contratual e não prerrogativas legais de proteção do rito, de proteção do procedimento. E isso talvez seja um óbice a que essa estrutura de convenção processual se desenvolva adequadamente no Brasil. Porque, se é contratual, não cabe recurso especial se houver uma violação da norma daquele contrato específico. Isso é algo que os senhores terão que enfrentar num curto espaço de tempo aí e definir adequadamente. Mas os árbitros têm, assim como os juízes, os poderes instrutórios. Na falta de convenção específica, eles poderão, por exemplo, determinar a produção de provas que entendam necessárias e suficientes para o julgamento da contenda específica. Também a proibição de provas ilícitas, que deriva da Constituição Federal, incide na arbitragem, e a jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria certamente é e continuará sendo aplicada pelos árbitros. Vejam que o árbitro certamente não pode, apesar de alguns até quererem, decretar quebra de sigilo de parte.
Nessa hipótese, o árbitro tem que comandar, usar uma carta arbitral e pedir ao judiciário que o faça, se entender adequado. Na arbitragem também é possível a utilização de prova emprestada, seja de procedimento judicial, seja de procedimento administrativo, seja de outra arbitragem. Mas a regra que preside o uso da prova emprestada é aquela que está consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, só é válida a prova emprestada se houver se dado à parte, no outro procedimento, o direito de defesa, direito ao contraditório, etc., etc., sob pena daquela prova não poder, aquela prova não poder ser emprestada força vinculante para o novo árbitro. Também se discutiu durante algum tempo a possibilidade de os árbitros decretarem a falsidade de documentos na arbitragem. Na doutrina internacional, isso é absolutamente aceito. No Brasil, há um trabalho do ministro Cláudio Santos entendendo que não. Mas o fato é que os árbitros, ao julgar um caso concreto, emprestam aos documentos que são trazidos ao seu conhecimento o valor que entenderem adequado e pertinente. Uma característica bastante relevante da arbitragem, notadamente a arbitragem internacional, mas também a local, é que não há uma limitação geográfica para a produção de prova. Os árbitros podem, por exemplo, numa arbitragem sediada em Paris, entendendo que há necessidade de colher um depoimento nos Estados Unidos, deslocar o tribunal para lá e lá colher prova. Isso é uma característica que dá uma agilidade à arbitragem que o processo tradicional não tem. E, a partir da formalização desse entendimento na doutrina, várias instituições arbitrais internacionais modificaram os seus regulamentos para permitir expressamente essa coleta de prova itinerante pelo mundo. Então, nesse sentido, o regulamento da CCI foi emendado em 2012 para facultar essa possibilidade. Também o da LCIA e do ICDR. Hoje pela manhã falávamos aqui da questão da homologação de sentenças estrangeiras. O que me parece, no exercício de futurologia, é que nós iremos caminhar para uma realidade de flexibilização do conceito de sede da arbitragem. Para que, na verdade, a sede, essa ficção, que serve apenas para ligar um determinado contrato a uma determinada ordem jurídica, possa permitir que as partes, ao contratar, estabeleçam múltiplas sedes no contrato, permitindo que aquela decisão, uma vez proferida, segundo a ordem jurídica que escolherem, possa ser executada em várias jurisdições, eventualmente sem a necessidade de, naquelas jurisdições, contar com o procedimento de reconhecimento. Também na arbitragem, aplica-se ou pode-se aplicar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. As partes podem convencionar que a regra tradicional que provinha do artigo 333 do ainda atual Código de Processo Civil, fosse de alguma forma alterada. E, se as partes não dispuserem no contrato especificamente sobre isso, os árbitros podem criar uma dinâmica de prova que atenda às peculiaridades do caso. Claro que sob supervisão posterior, no que respeita à legalidade da sua atuação, do crivo do Superior Tribunal de Justiça. Vejam que o Código que entra em vigor na semana que vem, no seu artigo 373, mantém a possibilidade de convenção sobre o ônus de prova. O professor Nelson Aiziri, que há pouco manifestava a existência de procedimentos de emergência destinados a examinar matéria
de cautelar ou de antecipação de tutela prévia à instauração do tribunal arbitral, momento na qual o tribunal passa a ser amplamente competente para conhecer e julgar a disputa. A ICC, por exemplo, já tem vários procedimentos em curso. As minhas próprias férias esse ano foram interrompidas para desprazer da minha família, em função de um investimento de emergência, uma arbitragem de emergência em janeiro, e essa possibilidade é fundamental para permitir que o tribunal de emergência possa proferir decisões no sentido de preservar coisas ou pessoas até que o tribunal arbitral assuma conhecimento e julgamento da demanda como um todo. Uma coisa interessantíssima do ponto de vista das arbitragens internacionais, e eu faço aqui referência específica ao ministro Rui Rosado. O ministro Rui é um dos mais requisitados árbitros e mais requisitados pareceristas no universo arbitral. E é muito comum em arbitragens internacionais que, o professor Nelson certamente já passou por isso também, que doutrinadores brasileiros, magistrados já aposentados brasileiros, professores brasileiros, tenham que comparecer a audiências arbitrais para fazer prova da lei brasileira, quando o árbitro estrangeiro está a aplicar, num caso concreto, aquela ordem jurídica. E é interessante ver esses duelos de grandes professores em arbitragens internacionais e também a curiosidade com que os árbitros internacionais ficam a procurar entender como funciona localmente a aplicação das normas. Não é garantia também que eles vão aplicar, acabam aplicando os conceitos deles mesmos, eventualmente, mas os dois aqui eu já vi atuar e para grande prazer nosso e grande orgulho nosso. Bom, essa prova, então, muitas vezes é necessária no âmbito da arbitragem internacional. O que nós estamos vendo no plano internacional, na verdade, é uma colisão há muitos anos de dois sistemas em matéria de prova. O sistema continental europeu e o sistema da Common Law. E alguns painéis apontam mais para o lado de regimes probatórios da Common Law, outros mais para o lado do regime europeu, que se assemelha ao nosso, e a International Bar Association, a IBA, tentou, há algum tempo atrás, criar um modelo para harmonizar os dois sistemas. É um modelo que vem servindo de guia em muitas arbitragens. Obviamente ele é facultativo, não é obrigatório, mas cuida de tentar dar uma forma definida e um método definido para ser usado em arbitragens internacionais, e tem sido bastante útil, criando inclusive regras para o estabelecimento de impedimentos para árbitros, etc., etc. O fato é que a necessidade tem determinado que se faça um procedimento que seja compatível para os dois sistemas, numa tentativa de harmonização. Mas, indo já para o final, vejo que a função do Superior Tribunal de Justiça, a função do Judiciário, também se estende para uma cooperação com a arbitragem no sistema de produção de provas. Em algumas situações, o Judiciário será chamado a antecipar a realização de provas, em outras será chamado a trazer testemunhas que se recusam a participar de arbitragens, e será sempre essa boa relação, essa cooperação, essa situação de complementaridade entre o árbitro e o judiciário que fará da arbitragem o melhor instrumento para a solução alternativo ao judiciário. Vejam que algumas técnicas são interessantes no âmbito da arbitragem. Em matéria de prova pericial,
que eu considero mais interessante é a seguinte: quando os árbitros pedem aos assistentes técnicos de cada uma das partes que façam previamente uma conferência entre si, vejam aquilo no que concordam e depois trazem para o tribunal, para efeito de produção de prova, apenas a restrita matéria de divergência entre os expertos. Isso faz com que se possa estabelecer um objeto de prova bastante reduzido, muitas vezes, e bastante mais simples de ser enfrentado no âmbito da arbitragem em si. E para isso, os árbitros, às vezes, comandam reuniões prévias entre os assistentes técnicos e os põem para discutir na audiência perante o tribunal, para que o tribunal possa identificar com clareza onde estão as convergências, onde estão as divergências e produzir, assim, a melhor solução possível para o caso concreto. Nós vivemos nessa quadra confusa que o país vive hoje. É bom relembrar que nós vivemos momentos muito felizes em algumas áreas no Brasil nos últimos 20 anos. Nós tivemos a lei de arbitragem, a lei das PPPs, a lei de recuperação judicial, a lei de mediação, que será objeto agora de um tema aqui, e vê-se que a nota característica das coisas que funcionaram bem nesse período é uma só: quando se deu liberdade para a sociedade civil se auto-organizar. Quando se tentou, por motivos que não vale a pena aqui discutir, ideológicos, fazer com que o Estado assumisse o controle de campos no qual ele deveria estar afastado, as coisas possivelmente não tiveram o resultado adequado. Nessa encruzilhada em que estamos, se vamos para lá, se vamos para cá, essa reflexão é necessária para que possamos construir o país que é o nosso sonho, não é? E vamos tentar olhar para o futuro com a visão otimista, pensando que cabe a nós, de fato, construí-lo. Eu agradeço, senhor presidente, pela paciência e pelo prazer de estar aqui sob vossa direção. Obrigado.